Muito bem, estamos aqui no painel Entrevistas no Grande Matutino e nesta manhã, através do Grande Matutino e também pelos nossos internautas no www.portalternurafm.com.br, recebemos a presença da doutora Valéria Campas Braga. Doutora Valéria, muito reconhecida em Ibitinga e toda a nossa região, vai contar um pouquinho de sua história, na sua atuação na área médica e também sobre um assunto importantíssimo que falaremos hoje, que é dor. Fibromialgia seria o tema mais específico, mas certamente quem nos acompanha vai identificar alguns sintomas aí que você pode se tornar aí, uma vítima deste problema. Doutora Valéria, muito bom dia, bem-vinda em nosso programa e nos conte, quem é Valéria Campas Braga? Primeiro, obrigada, Daniela, por estar aqui, ouvintes, bom dia. Eu gostaria de falar assim, que eu me formei em 1985 pela Faculdade de Catanduva, aí eu fiz neurologia infantil, depois fiz neurologia, psiquiatria e agora estou atuando na área da dor. Dor. É uma palavrinha tão pequena, mas que exerce um papel tão grande na vida de muitos pacientes que chegam até seu consultório, não é mesmo? Eu acho que a dor ainda não é tão bem estudada como deveria. Tanto que eu acho que dentro da matéria, dentro da medicina, a gente tinha que ter um capítulo só de dor. Porque, na verdade, não adianta a gente saber algumas doenças e não saber o que a dor reflete para o ser humano. Então, vamos falar um pouquinho de dor, Daniela? Sem dúvida. Quando a gente fala de dor, a gente liga a fibromialgia. Isso. A fibromialgia, hoje ela é diagnosticada como uma doença, um problema muito específico, envolvendo aí uma inflamação, ou no que consiste a fibromialgia? Bom, fibromialgia é uma alteração da fibra muscular, mas acho que a gente tem que falar sobre a síndrome da fibromialgia, porque síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, e a fibromialgia não é a dor só em si, é outros elementos que a gente tem que levar em consideração para poder dar esse diagnóstico. Primeiro vamos falar um pouquinho de dor. Dor é igual a sofrimento, então ele pode ser ele é subjetivo. A minha dor não é igual à sua, não é igual à da outra pessoa. Então não tem como mensurar a dor no ser humano. Cada um é individual, por isso que a gente tem que acreditar quando ele fala que ele tem dor. E se ele está ampliando a dor, não é porque ele quer, o cérebro dele amplia essa dor. Tem mecanismos neurológicos, mecanismo que faz com que esse indivíduo tenha uma dor maior do que uma outra pessoa. Às vezes você topa numa pedra, não, você não sente dor, eu sinto dor. Então depende do limiar de dor, de como o teu cérebro interpreta aquela situação. Então isso é muito importante saber que ela é subjetiva. E o médico, ele tem que não julgar o indivíduo, porque as aparências enganam, não é assim? Pois é. Muitas vezes a pessoa está com uma dor imensa e ela está sorrindo. Isso não significa que ela não está com dor. Então ela pode estar tendo uma maior adaptação à dor. Diríamos que há pessoas que são mais resistentes à dor e outras não. Outras não. E aquelas que são mais adaptáveis à dor e outras não. Que fazem o sofrimento de não levantar da cama. A outra tem talvez a mesma dor e ela vai fazer as coisas que ela tem que fazer. Por isso que a gente tem que respeitar o indivíduo. Por isso que cada pessoa vai agir de um jeito em determinados fatores ambientais, fatores intrínsecos. Então, neste caso, a fibromialgia, esse contexto todo, um conjunto de fatores que levam à dor, é no que consiste a fibromialgia. Isso, e só que não existe duas pessoas com fibromialgia que vão falar as mesmas coisas. Então, você tem que saber a ampliação, o que é fibromialgia, para você saber que um indivíduo ele vai reagir de um jeito aos sinais da fibromialgia e outro de outro jeito. Então, o que acontece? São dores generalizadas e o que é mais importante é que a dor ela é crônica, tem que ser maior ou igual a 3 meses. Uma dor que é menor de 3 meses, você não pode falar que é crônica. Então, é uma dor generalizada, persistente, crônica. Atinge as mulheres, homens ou a todos? Não, atinge mais mulheres do que homens. Então, numa população de 10 pessoas, 9 mulheres para um homem. Então é é um número muito expressivo, diante de um índice que a gente pode colocar numa pesquisa. Olha, temos aí, a cada 10 mulheres, 9 podem ter, ou vir a ter fibromialgia, enquanto entre 10 homens... Isso,
Um homem. E o que é importante a gente falar do gênero, que na infância tanto faz, homens e mulheres, crianças do sexo feminino e do sexo masculino. Pode ter na mesma proporção. Porque a fibromialgia, não sei se vocês sabem, ela acontece na criança. Ela é o diagnóstico, tem que ser bem observado, porque acontece desde criança. Então ela pode ter uma fibromialgia na infância, na adolescência, e o mais comum é a partir de 25 anos até 60 anos. Mas não quer dizer que na infância essas dores musculares, que muitas vezes é falado dor de crescimento, precisa ser maior, mais bem investigado para ver se é uma fibromialgia. E aí entra Qual a que é o questão contexto? da origem. Da origem, que é muito importante isso. Então, criança a gente tem que levar bastante, ficar atento nas observações que ela fala da dor. A gente tem que observar essa dor. E quando falamos sobre a questão dos sintomas, num aspecto geral, seus pacientes, quando a procuram para diagnóstico da fibromialgia, eu estou com dor, é tudo feito uma investigação sobre os efeitos externos, enfim, o meio ambiente, como que essa pessoa vive, tudo isso é elaborado no seu papel para diagnóstico, e depois nós teremos o tratamento. Isso. Primeiro a gente precisa ver o pessoal, o que está acontecendo no pessoal, no profissional, no familiar. Mas acho que a gente tem que falar algumas coisas. Fora essa dor, o que as pessoas elas têm, o paciente tem? Tem uma fadiga crônica, uma canseira crônica, acorda cansado. Por quê? O distúrbio do sono é um elemento importantíssimo dentro da fibromialgia. Qual que é esse elemento importante? Às vezes até que adormece facilmente, mas vai despertando várias vezes no decorrer da noite. E a gente tem uma fase que é o sono REM, que é uma fase importante para a gente descansar. E cada vez que a gente acorda é interrompido esse sono que é de qualidade, que a gente tem que ter. Então, vai tendo os despertares noturnos. Por quê? Muitas pessoas elas têm dor noturna. Então, elas são acordadas várias vezes pela própria dor. Elas levantam de manhã falando que elas não tiveram uma noite adequada. Ou seja, pior do que deitaram. Pior do que deitar. Foi ao levantar. Isso. E uma coisa importante é que muitas delas acordam com rigidez matinal. Como é que é essa rigidez? Na hora que vai colocar o pé no chão, fica difícil de colocar o pé no chão. Na hora que vai abrir a mão, é difícil de abrir a mão. Então, depois eu vou dar alguns conselhos que eu acho que são adequados. Muitas vezes elas têm pernas inquietas. O que são pernas inquietas? Síndrome das pernas inquietas. Elas não arranjam um lugar adequado para dormir. Então elas ficam mexendo toda hora a perna. Toda hora a perna. E isso acaba atrapalhando o lógico, sono. é cansativo. Porque mexe tanto até conseguir ter um sono adequado. E muitas vezes esse sono não vem. Uma outra coisa é colo irritável. O que é colo irritável? O intestino, ele passa às vezes a funcionar muito e às vezes a não funcionar. E com isso leva às dores abdominais. Então, muitas vezes evacua várias vezes, outras vezes constipação. Tá? Uma alteração importantíssima é a alteração do humor. Toda pessoa que tem dor, ela vai ter uma alteração do humor independente da personalidade dela. E ela pode vir a ter a depressão e a ansiedade, porque uma dor crônica leva a uma depressão, leva a uma dificuldade para você ter uma vida diária adequada. Então você já fica com dor. E muitos remédios, o que eles vão fazer? Eles alteram o humor também. Remédio que é para dor específica, eles podem alterar o humor. Você pode ter sono excessivo ou pode despertar. Talvez não seria isso que a gente considera no dia a dia, a questão dos esposos, os companheiros que vivem dizendo, olha, minha mulher é mal-humorada. Só que se a gente buscar o histórico, é possível que diante de uma dor, vivenciando um momento fragilizado como esse, mediante uma fibromialgia, uma dor especificamente, ela cause um mau humor na mulher. Pode ser um dos fatores que levam? É um dos fatores, porque toda dor, ela leva à alteração de humor. Você está diferente, você está em sofrimento. E muitas vezes, principalmente a mulher, ela tem que seguir o rumo dela, cuidando da família, uma rotina trabalhando pesado, tá certo? Então, o simples fato de estender uma roupa, elas têm dor. O simples fato de lavar uma panela maior, elas têm dor. O simples fato de ficar na mesma posição, fazendo determinadas atividades diárias, também
causa dor. Muito bem. Doutora, neste caso, já que nós falamos, né, você comentou sobre todos os sintomas e o tratamento, neste caso, como é feito, como é realizado? Primeiro assim, a gente Temos tem que... medicamentos, alternativas, enfim, o que é realizado? Primeiro tem que dar o diagnóstico da fibromialgia, porque simplesmente as pessoas às vezes entram no Google e aí elas acham que tem a fibromialgia. Tem critérios, né? Um adendo, essa questão do Google também é muito relativa. É muito não é relativa, e já vem às vezes com um diagnóstico que não é. Então, desde 2010 tem alguns critérios pela Associação Internacional de Reumatologia que a gente tem que seguir aqueles critérios. Se a dor é de um lado do corpo, do outro lado, então geralmente é assim. É do lado esquerdo, é do lado direito, é acima da região da cintura, abaixo da região da cintura, tá certo? Principalmente coluna cervical, a gente tem que levar muito em consideração e principalmente, hoje em dia a gente sabe em alguns estudos, que traumatismos cervicais, uma batida de carro, alguma coisa, pode fazer com que essa pessoa tenha maior tendência a ter uma fibromialgia, diferente de uma dor, de um traumatismo que você tem no pé. Tá certo? Então, os traumatismos de coluna cervical, a gente tem que levar em consideração no histórico, por isso que a gente tem que perguntar várias coisas. E como você falou, é muito importante saber como é que está o emocional dessa pessoa. Eu era uma coisa e agora estou outra, vivo com dor. A minha família reclama que eu só reclamo de dor. Então, o que acontece? Como é que é o tratamento? O tratamento da fibromialgia é multidisciplinar, não depende só do médico. Neste caso, com todas essas especialidades, desde a neurologia, a própria psiquiatria e a especialidade na área de dor, fazem neste conjunto, né, propício aí para que você realmente consiga avaliar um tratamento mais eficaz. Isso. Então, o que acontece? Primeiro, a gente tem que avaliar, é fibromialgia? E quais são os medicamentos que a gente vai escolher para aquela pessoa? Porque para cada pessoa tem um tratamento. Então, o que acontece? A gente dá muito os antidepressivos duais, que eles agem em 2 neurotransmissores que são importantes, que eles modulam a dor, que é importante isso. Entender, porque às vezes o paciente chega lá e fala, mas eu não estou com depressão, para que eu estou tomando esse tipo de medicamento? É porque ele age na dor, ele é modulador de dor. Então a gente entra com antidepressivos e a gente hoje em dia outros tipos de tratamento específico para dor, que é um medicamento chamado pregabalina, que ele dá excelentes resultados quando tomado certo, na dosagem certa, porque existe a dosagem também, porque o que acontece é, cada um de nós temos uma absorção e e como que a gente vai agir com aquele medicamento dentro do organismo? Às vezes eu dou uma dose para você com o mesmo quilo de peso e a outra pessoa com o mesmo quilo de peso de você, ela vai reagir de um jeito e de outro, que são as interações individuais. Então isso a gente tem que levar em conta. E uma coisa muito importante hoje em dia é o que acontece? É a atividade física, porque todos esses pacientes, eles fogem da atividade física. Então não adianta simplesmente eu chegar no consultório e falar, você tem que caminhar. Que tem que caminhar, todo mundo sabe que tem que caminhar. Mas e a dor? O que ela está fazendo para que você não caminhe? Para que você não tenha certos tipos de postura? Então tem que ter uma avaliação de uma fisioterapeuta, uma avaliação adequada para condicionar o organismo dessa pessoa para as atividades. Então não adianta pôr ela para andar, simplesmente, ou pôr ela numa musculação. Você tem que fazer um condicionamento. E uma outra coisa, é um problema que a gente precisa levar em consideração, que precisaria ter essa multidisciplinaridade, que é a psicóloga, para ela fazer com que a pessoa entenda e interprete essa dor e não interprete de uma maneira tão brutal, dando recursos para ela de uma interpretação diferente da dor. Tornando-se uma autoajuda. Uma autoajuda, que ela precisa entender. Ela tem a patologia, mas ela não pode fazer isso da vida dela um terror, que isso daí vai levar para uma falta de atividade geral. Então, e os médicos também têm que entender o que é fibromialgia, porque é muito complicado para nós, a gente dá um diagnóstico de fibromialgia, na hora que passa numa perícia, não tem. Então, eu estou fazendo uma outra especialidade que chama termografia. O que é termografia? É um aparelho que a gente vai medir a sensibilidade da temperatura de cada pessoa. E hoje em dia serve
para a gente diagnosticar a fibromialgia. E nos Estados Unidos serve até para perícia médica. Interessante. É um estudo, uma especialidade que já tem há bastante tempo em outros países, mas no Brasil ainda é pouco difundida, não é muito bem aceita, porque não tem um exame que a gente faça específico para isso. Então, nos Estados Unidos, a termografia, a gente, através dessa temperatura corporal, que é diferente na pessoa que tem fibromialgia, dá para mostrar certos aparatos a mais. Porque o próprio paciente ele fica perturbado de todos os exames serem normais. Você faz um exame e está normal, você faz outro e está normal. E levar em consideração uma outra coisa, que muitas vezes esses pacientes eles têm alteração de tireoide. Eles têm hipotireoidismo ou alguma disfunção importante de tireoide. Que a gente não sabe por que tem essa correlação, mas tem. Por isso que é muito importante o TSH e o T4 nesses pacientes. Então, muitas vezes, todos os exames estão normais e esses estão alterados que precisa ser analisado. Muito bem. A doutora Valéria Campas Braga, a nossa renomada médica de Ibitinga. Doutora Valéria, falamos em dor, falamos em fibromialgia. Se algum ouvinte, temos os internautas através do portal de notícias, identificarem sintomas muito semelhantes ao que nós conversamos hoje, deve procurar pela doutora Valéria. Por favor, o endereço, a clínica, telefone para contato, para agendamento de consultas. A clínica é a Clínica de Neurologia, ela está na Avenida Guido Isidoro Dell'Acqua, 128, Jardim Centenário. O telefone é 16 3341 7174 ou 3341 7380. Agora, o que eu acho que é importante, leva o marido quando vai fazer. Ah, perfeitamente. No caso, leva a esposa ou o marido. Para participar da situação, eu acho que é melhor e ele ter um entendimento melhor que existe sim uma patologia controversa, difícil ainda de saber qual que é o mecanismo, mas que precisa ser falado para as duas pessoas ao mesmo tempo. Tá certo, então. Nossa, muito obrigada. E o convite está externado para mais temas que eu acho que são importantíssimos na área da saúde para os nossos ouvintes e os nossos internautas. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada.